todo mundo tem as suas atividades, todo mundo tem as suas correrias, né? Mas nós dispusemos, nós perseveramos em estar aqui essa noite. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, 42 em diante, diz a Bíblia que a igreja primitiva perseverava na comunhão. O que é perseverar? Perseverar é você lutar contra a sua vontade para poder estar junto. Eu persevero, mesmo que tenha as dificuldades, mesmo que tenha as lutas, a gente persevera em estar junto. Amém? Persevera. Por que nós fazemos isso? Primeiro, porque nós precisamos congregar, porque a Bíblia diz que quando nós estamos juntos, congregando, nós nos fortalecemos na fé uns aos outros. Amém ou não? Você fortalece o teu irmão quando você está na fé, quando você está junto, quando você está perto. É como a brasa que se aparta da outra brasa, ela vai ficando fria, apaga. Então a comunhão nos mantém aquecidos. Segundo lugar, porque a Bíblia diz que o único meio de Deus se manifestar é quando houver 2 ou 3 reunidos em o nome dele. Ele sabia que a gente não presta, porque se deixar, já pensou se ele manifestasse com a gente sozinho? A gente não precisava de ninguém, né? Mas a Bíblia diz que ele ouve a sua oração sozinho, mas ele fala que só vai estar quando houver 2 ou 3. Amém? Te responder, ele te responde sozinho. Agora, manifestar só quando houver 2 ou 3 reunidos no nome dele. Então, se a gente quer ver Deus manifestando, nós temos que congregar, temos que reunir para ele vir, que é corpo, porque ele é cabeça. Ele não pode manifestar onde não tem corpo. Viu corpo sem cabeça? Ou cabeça sem corpo? Não tem como. Amém? E por último, porque nós somos feitos de corpo. Já dá uma pregação, esse aqui podia ter embora já. É verdade não, gente? Já dá uma pregação. Terceiro, porque nós somos corpo e alma e espírito. Você hoje comeu, você dormiu, você se banhou, você cuidou do seu corpo. Sim ou não? Vai voltar para casa, tem aquela jantinha esperando. Quem gosta, né? Está cuidando do corpo. Toma o seu medicamento, faz sua academia. Quem não faz trabalho, malha do mesmo jeito, né? Você está cuidando do seu corpo. Cuida da sua alma. A alma são os relacionamentos, aquilo que você se alegra, as suas emoções. A gente cuida dela. Mas nós temos que cuidar do nosso espírito. E estarmos juntos é alinhar o nosso espírito. E por que não dizer também transformar a nossa mentalidade, a nossa alma? E é sobre isso que eu quero falar um pouquinho com vocês nessa noite. Sobre metanoia, mudança de mente, mudar a direção. Qual é a grande dificuldade que nós encontramos na igreja? As pessoas se convertem, as pessoas vêm para a igreja e acham que porque se converteu, o caráter dela está resolvido. Uma coisa que eu já aprendi, irmão, que caráter não tem nada a ver com religião. Eu conheço muita gente que é macumbeira, católica, ateu, que tem mais caráter do que muitas vezes uma pessoa que diz cristã dentro da igreja, ou evangélica. Então não tem nada a ver. Agora, a igreja ajuda a moldar o nosso caráter. Tem gente que já tem, e mesmo os que têm precisam melhorar. Mas a igreja nos ajuda a moldar a nossa mente, como a Bíblia tem que ser. E esse mês de maio, nós separamos um tempo, nas quinta-feiras, para a gente poder falar sobre família, falar sobre relacionamento familiar. Porque infelizmente, irmãos, a gente entra num casamento, a gente entra numa família sem saber o que é família e como é que relaciona, como é que faz esse negócio funcionar. E por não saber como é que funciona, muita gente acaba falindo a família. E é por isso que eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre essa questão. Eu falei na primeira reunião, se você não assistiu, está lá na internet, no nosso canal no YouTube. Eu falei que toda família precisa de ajuste. Amém ou não? Toda família, a minha precisa, a sua precisa, toda família precisa de algum ajuste. E a gente precisa estar atento a esses ajustes. Quando as coisas estão indo mal, quando as coisas começam a desalinhar, a gente tem que, o homem que é o cabeça tem que falar, opa, peraí, vem cá, gente. Se o homem não está dando jeito, é mulher, então falou, marido, vem cá, filhos, peraí, vamos ver o que está acontecendo aqui. Então toda família tem que ter o seu ajuste, toda família.
E hoje eu quero falar sobre um dos ajustes que a família tem que ter, que é a questão da comunicação. Como anda a comunicação na sua casa? Por incrível que pareça, irmão, nós estamos num tempo em que a gente se comunica o tempo inteiro, sim ou não? O WhatsApp, Instagram, Facebook, tudo. Nós estamos assim. A gente chega uma hora dessa noite, assim, a gente chega a estar com a cabeça até cansada já, porque o dia inteiro manda mensagem, recebe mensagem, manda isso, manda aquilo, vê o que ali, vê o perfil, vê o que aconteceu, atualizou. A gente é o tempo inteiro, a gente não para, o tempo inteiro, sim ou não? As pessoas hoje já, até para comer, come com um negócio ali na frente, comendo e comunicando e mandando, você não tem nem que fazer digestão, né? Um negócio assim, parece que tem que estar ligado o tempo inteiro. Agora, olha que coisa maluca, mesmo com esse tempo de tanta comunicação, a gente dentro de casa muitas vezes não se comunica. A gente chega, não sei na sua casa, mas a gente chega numa casa, está cada um no quarto, cada um no ambiente, cada um no seu lugar, e a gente não se vê. Já teve caso lá em casa do meu filho do quarto ligar para mim, sério, na sala: pai, você está onde? Eu falei: eu estou em casa. Queria falar contigo. Eu falei: vem cá, estou aqui na sala. Não, pode ser mensagem mesmo. Eu falei: pô, não dá. Nada desse jeito. Acontece na sua também? Eu falei: não, filho, vem, peraí, ué. Menos aí, ué, vamos. Tá não. Chega a dizer assim: não, eu prefiro por mensagem. As pessoas têm dificuldade hoje de sentar frente a frente e olhar nos olhos e conversar. Tem que ser por mensagem. Mensagem, porque se for para sentar, conversar presencialmente, as pessoas têm dificuldade até de falar o que pensa, falar o que quer, e quando fala errado, porque não estão acostumados a falar, não estamos acostumados a conversar. Já viu aquela pessoa que não sabe conversar, quando vai encarar frente a frente, não sabe o que diz? E quando diz mal? Então eu quero falar um pouquinho sobre isso, sobre comunicação, mesmo porque dos maiores problemas da comunicação é que o homem comunica diferente da mulher. A mulher se comunica de um jeito, o homem se comunica de outro jeito. Os filhos, então, essa geração mais jovem, irmão, piorou. A gente, é uns códigos, é umas maneiras de comunicar que a gente fala assim: caramba, onde que esse menino está falando? Como é que está esse negócio? Então a gente precisa realmente vigiar com isso, porque é aí que o diabo entra e aproveita dessa falha na comunicação e começa a criar algumas situações no nosso casamento. Então eu separei aqui 3 conselhos que eu quero dar para os irmãos sobre relacionamento, sobre casamento, sobre família, sobre comunicação, devido à experiência que eu já passei, dos erros que eu já cometi, dos acertos que eu já tive, e eu quero passar para vocês um pouquinho sobre isso, sobre comunicação. Primeiro problema que a gente vê, precisando falar que eu não li a Bíblia, né? O pastor não vai ler nem a Bíblia, né? Está na Bíblia isso? Tá, vamos abrir Provérbios capítulo 15. Provérbios capítulo 15. A Bíblia fala sobre essa questão de saber comunicar e até como é que se diz as palavras. Olha o que diz Provérbios capítulo 15, versículo 1 e 2. 15, 1 e 2. Provérbios 15, 1 e 2. Olha o que diz aí: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Vamos traduzir esse texto? Quando você dá aquela resposta áspera para alguém, o que acontece? A palavra dura, o que ela faz? Ela levanta, a pessoa fica mais irada ainda. Mas a resposta branda, aquela palavra delicada, com educação, o que ela faz? Ela apazigua o furor, ela diminui a tensão. Entendeu agora? O que a Bíblia está dizendo aí? Você dá aquela palavra, bateu, levou, terrível. Olha o versículo 2. Olha o 2. A língua dos sábios adorna a sabedoria, mas a boca dos tolos derrama a estultícia, ou seja, as loucuras. A pessoa que é sábia, os lábios dela, quando ela fala, destila sabedoria,
Mas o tolo, quando ele fala, ele derrama idiotice. Olha a necessidade que nós temos de saber como se diz. Trazendo isso para o nosso relacionamento. Como é que a gente começa a resolver certas coisas em casa? A primeira delas é sendo claro e sendo transparente, sendo direto, sem indiretas. Sem indiretas. Qual o maior problema que a gente vê no relacionamento do casal, da família? Porque as mulheres, elas têm uma maneira de comunicar diferente, e os homens muitas vezes não entendem as entrelinhas que a mulher muitas vezes fala certas coisas. Porque o homem, ele é objetivo, sim ou não. E a mulher, ela vai falar uma coisa, você não sabe se ela está dizendo sim, nem se ela está dizendo não. Por exemplo, o homem chega em casa e pergunta à mulher: o que você tem? E ela fala o quê? Nada. Aí o que o cara faz? Minha mulher não tem nada, eu vou jogar meu videogame, vou tomar meu banho, vou assistir meu jogo. A mulher não tem nada. Sim ou não? Mas o nada que ela falou pode ser tudo. Aí ela chega na sala e fala assim: você não vai perguntar nada, não? Aí ele falou: mas você não falou que não tem nada? Sim ou não? Porque aquele nada que ela falou é só para chamar atenção, porque o nada é alguma coisa. Então nada para ela é tudo, e para o homem nada é nada. Nada é nada. E a mulher então, ela joga as coisas na entrelinha, e ela quer que... Minha esposa, por exemplo, uma benção, né? Vê que a gente está conversando assim, de repente ela fala assim: Carlos, aquele camarada no seu... Você está falando de quem? Quem é? O que aconteceu? Quem é essa pessoa? Porque ela já conecta os fios tudo de uma vez assim, e já passa, e a gente fica perdido, falando: meu Deus, onde que essa mulher está? Você está falando sobre o quê? Ah, não, aquela pessoa. Ah, tá, aquela... Já ela falou assim: Carlos, aquele amigo seu que era amigo daquele outro que morreu, como é que é o nome dele mesmo? Eu falei: você está falando de quê? Você está falando de quem? Eu trabalho com um escritório, tem uma colega que é advogada, a gente está conversando, de repente ela levanta assim e fala assim: mas aquele negócio que eu falei assim, você está onde, minha filha? Porque a mulher, ela tem essa coisa de comunicar, pensar rápido, falar as coisas, né? E eu costumo dizer que mulher, quando fala muito, ela não está pedindo a sua opinião, ela só quer que você ouve. Ela não quer que você resolva, ela só quer ser escutada. Então a mulher tem essa dificuldade, ela fala as coisas e ela acha que o homem vai pensar igual ela. Porque uma mulher entende a outra nas entrelinhas, né? Um olhar, a mulher já percebe a outra, né? A gente homem fica boiando, né? Onde que eu estou, o que eles estão falando, qual é o assunto, né? A gente fica boiando porque a gente não sabe. Então assim, muitas vezes as discussões começam por falta de clareza. E eu falo aqui com muita tranquilidade, André sabe disso, a gente é muito transparente para poder falar isso. Um dia terminou o culto aqui, a gente saiu com um convidado, e a gente saiu, papapá e tal. E eu falei: amor, como é que é? Vamos levar, vamos levar o rapaz em casa. Eu falei: tá bom, vamos levar ele em casa então. Saímos aqui para levar o moço em casa. E fomos. Cheguei lá, deixei ele em casa e tal. Virei o carro, quando eu virei a rua, ela falou assim: por que você não chamou ele para almoçar? Eu falei: mas era para levar. Mas domingo a gente ia almoçar em casa. Ah, você quer almoçar? Eu falei: achei que você ia. Eu falei: por que você não falou? Ela falou: amor, mas assim, o rapaz é convidado, foi convidado nosso, domingo a gente não almoça em casa, tem um convidado, a gente vai para o restaurante. Eu falei: é só você falar, eu não penso nisso tudo. Aí eu parei o carro e falei assim: vamos combinar um negócio então agora, beleza? Quando você quiser as coisas, você fala comigo. Amor, nós vamos sair da igreja, terminou o culto, nós vamos sair, fala um restaurante para ficar melhor. A gente vai direto, não tem briga. Eu quero é paz. Mas assim, aí combinamos, eu falei: você vai ser clara comigo. Graças a Deus, era que senão dava uma briga. E eu falava: mas você não falou nada, você tem que saber, não sei o quê, mas você não falou nada, mas eu já estou cansado, todo domingo. Aí pronto, é assim que acontece as brigas, não é? Sim ou não? Por falta de comunicação, clareza. Quando muitas vezes, se você mulher está insatisfeita com algo, alguma coisa está te incomodando, chega na pessoa e fala: olha, tá isso.
E outra coisa, não vai deixando isso acumular não, porque depois que acumula, quando fala, já fala com raiva. Eu sempre falo assim, que uma agressão física, ela nunca começa com agressão física, começa com um grito. É aquele grito alto que falou, que a hora você falou, não grita comigo não. Não fala nesse tom comigo, por favor, não aceito isso. Quer dizer, se você cortasse ali, a coisa não continuava, mas começou com um grito, foi alterando um grito, foi alterando, até que virou uma agressão. Tudo começou com uma reação. Eu lembro certa vez no nosso relacionamento, André falou um nome comigo, eu chamei ela e falei assim, nunca mais me chama desse nome. Eu não gosto, não me chama desse nome, nunca mais. Nunca mais você me chama desse nome. Não gosto desse nome. Você me magoou com esse nome, não me chame mais disso. Uma vez também falei, ela falou, amor, não fala desse jeito comigo. Eu falei, beleza. E graças a Deus a gente não tem palavrão com o outro, a gente não agride o outro com palavra, porque a gente colocou esse limite desde o namoro. Olha, isso aqui, você não gosta disso aqui, não fala desse jeito. Então, são clarezas na comunicação. Lembro quando eu fui me casar, eu já era obreiro, André, moça solteira, bem de uma situação, a família até boa financeiramente, e eu começando a fazer a obra de Deus, muita dificuldade, e eu chamei ela e falei assim, olha, nós estamos namorando, vamos ficar noivo. Eu falei, olha, é o seguinte, você quer casar comigo mesmo? Ela falou, por que você está perguntando? Você gosta de outro? Eu falei, não tem nada a ver, não. Estou perguntando se você quer casar comigo. Por quê? Porque eu vou ser pastor. E pastor é o seguinte, filha, tem dia que eu vou estar no lugar bom, tem dia que eu vou estar no lugar ruim, tem dia que eu vou estar numa igreja próspera, tem dia que eu vou estar na igreja com muita dificuldade, tem dia que eu vou estar na cidade boa, tem dia que eu vou estar na cidade pequena. E você está saindo dessa vida que você tem aqui, talvez eu não vou poder dar tudo que você está querendo. E tem muita gente melhor do que eu, sou uma menina bonita, nova, tem muito rapaz na igreja muito melhor do que eu, porque eu vou ser pastor. E minha vida vai ser para lá e para cá, daqui do outro para o outro e tal. É isso que você quer mesmo? Não, isso que eu quero. Eu falei, então tá, é isso que você quer mesmo? Então tá combinado. Então a gente nunca vai brigar por isso, você nunca vai reclamar quando a gente passar dificuldade no ministério, porque você está decidindo que você quer casar com um pastor. E de fato, a gente passou muita dificuldade nas igrejas, muita dificuldade financeira, muito aperto, né? Mas nunca tivemos briga por causa disso, porque desde o começo nós deixamos bem claro aquilo que nós queríamos. Então, onde começa a comunicação? Você que é jovem, começa no namoro. O problema é que na hora que você precisa conversar no namoro, o que você está fazendo? E pega, e beija, e braça, e encosta, e vai. É hora que tinha que conversar, porque isso depois, gente, tem tempo para isso, vai enjoar disso. Mas na hora de conversar, você não está conhecendo, está conhecendo o corpo, quando tem que conhecer a cabeça. Aí casa com a pessoa e fala, quem é essa pessoa que eu casei? Casou com o corpo, mas não casou com a mente dela. Aí chega na hora do casamento, quer conversar. Aí fica complicado. Tinha coisa que tinha que acertar antes. Olha, eu quero isso, eu gosto disso, eu quero fazer isso, eu quero estudar para aquilo, eu quero ter tantos filhos, eu não quero ter filho, como é que é esse negócio? A gente precisa acertar essas coisas, tem que ser muito clara essa questão. Já começa isso na hora que vai relacionar. Depois que entrou no relacionamento, é aí que a conversa tem que ser maior ainda. Então muitas vezes a coisa começa com simplesmente transparência, sem indireta. Agora, não confunda ser direto com ser grosso, ser direto com ser mal educado. Quando eu falo aqui de ser transparente, é dizer as coisas que tem que ser ditas como se gosta, como se é. Eu vi a história que o casal velhinho foi fazer um plano funerário, e já estava bem velhinhos, né? Fazer um plano funerário, tem que fazer, porque esse negócio de morrer fica caro. Sei que você sabe, irmão, morrer é caro, e defunto deixa dívida, viu? Defunto paga a conta. Aí vou fazer o plano aí e tal, conversou, aí a gente perguntou assim, mas assim, quando você, perguntou para ele, quando você, se por acaso o senhor morrer primeiro, você quer assim, sepultado do lado direito, do lado esquerdo? Ah, eu gosto muito do lado direito. Ela foi cutucou e falou, quem gosta de lado direito? Nós temos 40 e tantos anos de casado, você sempre dormiu do lado esquerdo, por que você falou que quer ser enterrado do lado direito? Ele falou, você nunca perguntou? 40 e tantos anos que eu durmo do lado esquerdo sem gostar. Nunca perguntou. Já pensou um negócio desse? Você sabe o que a pessoa que você relaciona com ela, o que ela gosta de comer?
Se eu gosto de uma comida, ela gosta de outra. Se eu gosto de um jeito, eu gosto de outro jeito. Então como é que a gente resolve isso, pastor? Quem sou eu para ficar te ensinando você como ter um casamento? Não, porque eu quero dizer para você que a comunicação no relacionamento começa primeiramente com transparência e com clareza daquilo que se quer e daquilo que se não quer. Com os filhos é a mesma coisa. É a mesma coisa. Não espere seu filho chegar a uma certa idade para falar certas coisas. Coloque isso desde o começo. Desde o começo tem coisas que precisam ser ditas, tem que ser colocadas. E agora entenda uma coisa, amados. A linguagem dos nossos filhos é diferente da nossa linguagem. Nós temos que baixar no nível deles, não querer que eles cheguem ao nosso nível. Nós vamos muitas vezes ter que sair do nosso mundinho perfeito. E eu vejo os pais muito falar assim: no meu tempo não era assim. No seu tempo não tinha computador, irmão. No seu tempo não tinha celular. No seu tempo não tinha internet. No seu tempo não tinha nada disso. Irmão, no seu tempo mal a gente conseguia brincar na rua. E era brincar assim, o pai falava assim com a gente assim: ó, você vai brincar, vale, é o seguinte, eu vou lá fora e se eu dar um grito é uma vez só. Se for que der 2 vezes, já apanha. Você é desse tempo ou não? É ou não é? Vou lá fora, vou chamar uma vez só, já vou chamar 2. Não é verdade, não é? Então hoje não, cara, hoje o filho faz, o pai pega e liga, está onde? Nosso tempo não tinha nada que tem hoje. Nossos filhos hoje sofrem uma pressão muito maior do que no nosso tempo. Nosso tempo a gente só queria estudar, brincar e crescer. Hoje não, o coitado do menino, ele tem Instagram, tem que comparar com a outra, outro tem um perfil que segue mais do que o outro, ele tem que ter mais seguidor. Ele é bombardeado o tempo inteiro a ser o que não é, porque se não for o que ele é, ele não aceita na comunidade que ele está. Pensa a pressão que o adolescente vive. E a gente tem que baixar um pouquinho o nosso nível, ir lá no mundo que ele está, ir lá na onde que ele se encontra, ver a visão que ele está tendo, tentar enxergar as coisas da maneira que ele está vendo. Então, pastor, como é que a gente melhora isso? A gente precisa tentar entender o outro. Pastor, como é que uma comunicação começa? Quando eu tento entender o outro, quando eu tento entender que minha mulher, ela não tem a visão que eu tenho, ela é mais delicada que eu, ela tem mais dificuldades para expressar certas coisas, eu tenho que entender o que ela está dizendo. A mulher tem que entender que o homem é mais calado, que ele entra na caixa do nada, que ele tem fuga. Eu tenho reunido com os homens aqui, direto aqui na igreja, nossa reunião dos machos aqui. Não sei se as irmãs já estão colhendo algum benefício em casa. Mas assim, nossa reunião aqui, quando começou, estava igual bichinho, ninguém conversava, não sei o que, aquele negócio. Aos poucos a gente está se soltando, virando amigo, porque ele precisa sentir um ambiente seguro para poder falar certas coisas. E muitas vezes a mulher não deixa o homem se sentir seguro, porque ela já entra o acusando, lhe cobrando certas situações. E se você cobrar do seu marido, filha, você esquece, ele vai fugir de você. Que homem detesta ser confrontado, principalmente pela mulher. Ele vai fugir. Agora, se ele tiver confiança em você mostrar para ele que ele pode soltar, pode falar certas coisas, você fica tranquilo, você vai ter um companheiro. Você vai ter um companheiro. Eu já tratei prostituta em gabinete. Sabe o que elas falavam comigo? Pastor, muitos clientes iam para minha cama, não era para fazer sexo, para conversar. Tinha cara que pagava à noite um programa para poder conversar. Sabe o que é isso, irmão? O cara sair de casa, pagou uma prostituta para poder ter uma conversa. Então muitas vezes a gente precisa entender a posição do outro. Como é que o outro, pastor, eu não sei nada de mulher, mas hoje tem que você ler, tem muita coisa para você ler. Vai ler, vai estudar como é que mulher é, o que mulher pensa, como é que as coisas são. Eu não sei nada de homem, procura entender. Tem um livro que fala 5 linguagens do amor. Como é que cada um expressa o amor? Por exemplo, a gente muitas vezes quer que o outro fale eu te amo o tempo todo. Tem pessoas que não sabem falar eu te amo, tem dificuldades, mas ela expressa o amor de outro jeito. Como é que eu sei que minha mulher me ama? Porque ela está do meu lado, ela é minha companheira, não me deixa sozinho. Onde que eu vou, ela está comigo. Todo desafio que eu entro, ela está junto. Ela não é de ficar falando eu te amo, teu garanhão, não é. Mas é mulher presente. Eu falei, o amor dela é desse jeito. Como é que ela sabe que eu amo ela? Com cuidado. Não gosto que ela fique sem comer, não gosto que ela passe o horário de dormir, não gosto que ela, onde que ela está, demorou, onde que você está, o que está acontecendo com você, está tudo bem? Cuidado. Então
cada um tem a sua maneira de expressar o seu amor. Descubra a maneira que o outro expressa. E quando se achar, agradeça. Agradeça, falou, poxa, eu achei isso aqui. Gosta disso. Quem está entendendo? Segunda coisa que eu quero dizer para os amados. Escolha palavras para poder falar. Eu falei que tem que ser transparente, mas eu falei que a gente não pode usar da nossa sinceridade para ser mal educado, para ser desrespeitoso. É o que nós lemos aqui. A palavra branda, ela apazigua. Ela apazigua o furor. Apazigua o furor. Por que muitas vezes a mulher é agredida pelo marido? Pastor, o senhor concorda com o homem que bate a mulher? Lógico que não, sou contra a violência doméstica. Mas por que a mulher muitas vezes apanha? Vou explicar por quê. Porque o homem não sabe argumentar no mesmo tom da mulher. E ele vai tentar argumentar com a mulher, ele sabe que vai perder no argumento, ele vai usar o quê? A força do braço. Porque a mulher tem tapa na língua. Ela desmonta um cara falando. Sim ou não? É por isso que a Bíblia fala que a mulher sábia, ela ganha o seu marido em silêncio. Eu atendi um casal essa semana aqui na igreja, e o marido estava disposto a não congregar mais aqui. Não tem nada contra a igreja. Falou, pastor, não estava adaptando, queria sair. Aí eu peguei, falei com a mulher, falei com ela. Falou, vamos procurar outra igreja, vamos congregar, porque não dá para a gente ficar lá mais. Pastor, eu fiquei esperando ela brigar comigo. E eu falei, e o que ela fez? Ela falou, brigou não. Sabe o que ela falou? Amém, amor. Vamos orar então. Eu vou pedir oração em favor da nossa família, porque eu queria ficar lá, mas já que você quer. Pastor, que me incomodou, que ela começou a orar, eu falei, vou orar também. E graças a Deus o casal está aí com a família toda, decidiram ficar conosco, porque a mulher foi sábia. Olha, ele falou, pastor, eu esperei que ela fosse brigar comigo, ela não brigou, ela falou, vou orar. Eu vou orar, vou orar pela nossa casa, ver o que fica melhor para a gente. Olha que mulher sábia. Já pensou se ela discute? Pensou se ela se revolta com aquilo ali? E eu vou dizer uma coisa para as irmãs, que as irmãs precisam aprender. A Bíblia diz que o marido é o cabeça da família. E você acha que isso é posição suprema, né? Não. Porque a Bíblia diz que sabe quem é o cabeça do marido? Sabe quem? Jesus. Então vou dar um conselhinho para você. Quando seu marido começa a fazer umas coisas estúpidas, você fala com ele assim, eu vou falar com o seu chefe. Eu não vou brigar com você, vou falar com o seu chefe. Ele vai tratar contigo. Deus trata, irmão. Daqui a pouco ele vem e falou, meu pai, para de orar, porque o trem pegou para o meu lado. Porta fechou, os negócios tem que começar. Muitas vezes tem que falar com Deus, ele é o chefe dele. Ele falou assim, o cabeça aqui, o líder aqui está dando problema. A Bíblia fala que quem trata com autoridade é Deus. E aí? É por isso que as palavras precisam ser dosadas. Como é que se diz certas coisas? E nós maridos ainda, irmãos, nós temos que ter uma compreensão ainda maior, porque a mulher, você sabe que mulher, ela tem, no mesmo dia, 3 fases diferentes, você sabe disso, sim ou não? Ou se não tiver 4, 5, sim ou não? Ela acorda do jeito, meio-dia ela está outra, à tarde ela está do jeito, à noite ela está outra, de madrugada ela acorda de outro jeito ainda. Sim ou não? Depende dos hormônios, da lua. É ou não é? Dos dias do mês, ela está alterada. É por isso que nós temos aqui a reunião dos homens. Você fugir para cá para a gente conversar, para você não apanhar em casa. Pastor, mulher, eu falei, calma, vai passar, daqui a uma semana cabe isso aí, aguenta aí. É ou não é? Então, como é dessa situação, a gente precisa entender muitas vezes, não pode partir na grosseria dela, porque muitas vezes aquela palavra dura que ela vai dar, aquela maneira que ela vai falar com você, não é porque ela está com raiva de você, é simplesmente porque ela está nos dias estranhos. Você está cansada, só quer descarregar. Aí quer que você faça, pastor, o que eu faço? Pastor, o que eu faço? Fica caladinho, deixa falar. Fala. Acabou tudo. Falou, acabou, amor? Acabei. Fala, não responde não.
Não tenta resolver também, né? Ela não quer que você resolva, você quer que você escuta. Terminou tudo, falou, pronto. Amém ou não? Então nunca pode ir. A mulher, se tentar enfrentar o homem com a língua, vai ter agressão. E o homem, se tentar enfrentar a mulher da mesma forma, vai ofendê-la. E o pior é que ela guarda, gente. Ela guarda aquilo. Depois que passa aquele dia, ela vai lembrar, ela vai esquecer que ela estava braba, que ela estava disfuncional. Mas ela vai lembrar que você falou. Aí você fala, não, amor, eu falei na hora da raiva. Falou, não, guardei esse negócio. Como é que é isso? Amém ou não? Para a gente fechar, aprenda a pedir desculpa. Amém ou não? Aprende a pedir perdão. Alguém aqui erra? Alguém aqui erra ou não? E quanto você erra? Você consegue pedir perdão? Você consegue falar assim, ixi, fiz besteira. Falei, pensei do jeito que não era aquilo. Você consegue fazer isso? Pastor, mas se eu pedir perdão, se eu falar que estou errado, eu não vou ficar menor, não. Amados, muitas vezes eu reconhecer o erro te faz você ficar grande. Reconhecer um erro faz você ser melhor do que você era. Qual é a grande dificuldade que a gente encontra muitas vezes no relacionamento, num casal, na família? É porque cada um está certo, ninguém quer dizer assim, eu preciso melhorar, estou errado. E o jeito que eu estou pensando não é assim. Essa maneira que eu acredito que não é. Verdade ou não? E a gente muitas vezes tem que, pastor, eu não quero falar. Já que você não quer falar, então começa a ter atitudes que mostram que você percebeu que você estava fazendo besteira. Eu quando comecei a falar de mim, falar de vocês não, porque vocês são mais crentes que eu. Eu quando comecei o pastorado, o que eu aprendi? Tudo é igreja, depois a minha casa. Primeiro a igreja, depois a minha família. E eu fiquei 7 anos pastoreando sem tirar férias. André trabalhando o tempo inteiro, trabalhando, correndo atrás, lutando. Igreja, irmão, igreja se bobear, mata você, viu? Cuidado. Igreja é um negócio bom, mas demais também intoxica. Tem muito pastor morto aí porque o ministério matou ele. Então se tem um cara aqui que não deixa crente ficar doente com a igreja, sou eu. Igreja é um negócio que tem que ser saudável, não pode ser uma pressão, não pode ser um purgante, tem que ser algo agradável. Ministério tem que ser algo light, algo prazeroso. Se for obrigação, perdeu a bênção. Amém ou não? E antes do meu ministério está a minha família, porque a igreja não me quer com a família fracassada. A igreja não me quer um pastor destruído. Então eu preciso cuidar primeiro da minha casa. É por isso que hoje, irmãos, eu não abro mão da minha família. Então, qual a mentalidade que eu tinha? Primeiro, tudo era igreja. Corta a luz da minha casa, mas da igreja não. Minha casa fica sem comida, mas da igreja não. Minha mulher me chamava na igreja de pastor. Não podia chamar do meu nome não, porque era desrespeitoso. Eu aprendi assim. E achava que era o máximo aquilo. Aí eu comecei a andar com os caras melhor do que eu. E eu vi aquele negócio, como é que o cara tratava a mulher, levando para passear. E aquele negócio todo, como é que eu falo para a mulher que eu estava errado? Falar, não, vai me humilhar, eu vou falar, se eu falar aquela que eu estava errado, vai falar, tá vendo? Eu te avisei, não é assim ou não é? Te avisei, sim ou não? Verdade ou não é? Aí eu comecei a despistar, eu falei assim, amor, o casal convidou nós para passear, vamos. Não ia não, mas já que convidou, nós vamos também, né? Sim ou não? Já tinha percebido que eu estava fazendo besteira. Mas é lógico que eu usei alguém para poder te comprar. Falei, viajar, vamos junto. Não é? E fui vendo as atitudes que eu precisava mudar. Qual foi a primeira delas que eu comecei a perceber? Eu precisava valorizar a minha casa, por exemplo. A minha esposa, ela era concursada,
trabalhava no concurso público, e não queria ministério. Ela falou, não, pastor é você, eu sou a mulher do pastor. Vocês conhecem a mulher do pastor? Eu sou a mulher do pastor. Você vai pastorear, Deus pôs você, eu sou sua mulher, estou contigo, mas não fala comigo igreja não, dependendo de igreja, Deus me livre e guarde. Aí eu arrumei um discipulador, irmão, que até então eu não achava que pastor não precisava de pastor, depois eu descobri que pastor também é crente, precisava de um pastor. Fui na reunião com o meu discipulador, falei, meu discipulador, é o seguinte, pastor Marcos, o negócio é o seguinte, conversei lá em casa com a mulher, a gente entrou num acordo, eu vou ser o pastor, ela vai cuidar da vida dela, ela vai ser só minha mulher. Ele falou, como é que é? Eu falei, ela não quer ser pastor, não quer nada com a igreja, sou eu que quero, então eu vou ser o pastor, ela vai cuidar da vida dela, e fica assim. Ele falou, vocês estão malucos? A Bíblia diz que vocês são uma só carne. Como é que você está de um lado até do outro? Outra coisa, seu ministério sem sua mulher está quebrado. Aí André foi lá, não, porque não sei, vai ficar caladinho aí. Eu falei, fala, pastor. E foi falar com a André, falou, minha filha não pode ser assim. Foi falando comigo, foi falando com ela, foi falando comigo, falando com ela. E convenceu nós dois que nós precisávamos ser pastor juntos. Convenceu tanto que ela pediu baixa do serviço, saiu do sistema público, saiu do serviço dela concursada e veio para dentro da igreja comigo. O que eu descobri com isso? Eu descobri uma grande pastora que eu não sabia que tinha do meu lado. E meu ministério nunca mais foi um ministério pequeno, porque agora eu tinha uma companheira. Quem entendeu? Então, quando a gente percebeu os erros que estava cometendo, reconheceu e começou a mudar de atitude. Então o que você tem que fazer, irmã? Você percebeu que as suas atitudes estão erradas, anda com mulher de Deus, anda com pessoas de Deus, anda com a sua pastora, anda com mulheres que estão fazendo você crescer. Você percebeu que a sua conduta no seu relacionamento está errada? Não precisa chegar em casa e falar assim, olha, a partir de hoje vou acionar a mulher. Não precisa falar isso não. Começa a ter sabedoria, começa a ter atitude diferente. É uma forma de pedir perdão também. Começa a ter atitude diferente. Começa a tratar seus filhos, começa a tratar sua esposa diferente. Se você, homem, percebeu que a maneira que você estava fazendo com a sua casa, com a sua família, não estava legal, talvez você não tenha ainda força para falar tudo, mas começa a agir de maneira diferente. Você pode ter certeza, a sua família vai perceber as suas atitudes. Se eu der o microfone para a André vir aqui na frente falar, ela vai falar com vocês quantas atitudes que ela viu eu mudando sem eu falar uma palavra. E ela percebeu que houve mudança naquilo. E foi uma maneira de pedir perdão. De dizer, olha, esse jeito que eu estava errado, eu não posso fazer dessa forma. Isso aqui não dá certo. Então fica com esses 3 conselhos hoje. Qual o primeiro que eu falei? Qual o primeiro? Você tem que aprender a notar essas coisas. Primeiro seja transparente, seja claro. Amém ou não? Seja transparente. Coisa tem que chegar e conversar. Quando eu mudei para Portugal, eu chamei a família todinha, sentei na sala e falei, olha, nós estamos mudando para outro país, vamos perder tudo, vamos começar tudo do zero, vamos passar dificuldade, vamos começar, todo mundo concorda? Concordamos, pai, concordamos. Então, a gente nunca teve crise com isso, porque a gente sabia desde o começo que a gente ia ter uma mudança de vida. Amém ou não? Quando eu fui assumir essa igreja como pastor, chamei e falei, olha, eu estou começando na igreja, assim, como é que é? Tal. São coisas que a gente tem que acertar. Seja direto, seja transparente, seja claro. Em nome de Jesus. Segunda foi o quê? Qual? Escolher o quê? Escolher as palavras. Pastor, como é que eu faço para falar melhor? Ande com gente que fala melhor do que você. Sabe por quê? Porque a gente veio numa casa, talvez, sim ou não, que era tudo grito, que era tudo grosseria,
É ou não? Como é que a gente faz para falar melhor? Andando com gente que fala melhor. Sai do meio que você está e procure gente que te faz você crescer. Te faz você ter comportamento diferente. O ambiente molda você, sim ou não? Molda você. Você percebeu que aquele ambiente está ali? Gente, você é homem. Se aquela turminha que você anda de homem, só o papinho deles é só para baixo, é só papo derrotado, sai fora desses amiguinhos, meu filho. Você está andando com pomba e está querendo ser águia, não vai dar certo. Anda gente que está vencendo, gente que está no outro nível, falou, não, eu vou andar no outro nível. Aí você vai começar a mudar a sua linguagem, mudar seu comportamento. Antes de pastorear essa igreja aqui, eu fiquei 2 anos na sede com o pastor Hudson, nosso pastor presidente. Em que pese eu ter quase 30 anos de ministério, como eu aprendi nesses 2 anos junto com o pastor Hudson? Como eu aprendi com o meu pastor? Porque eu cheguei em Portugal, eu não sei como é que fala, como é que age. Afinal de contas, aqui em Portugal a gente lidera uma igreja de imigrante, de várias nacionalidades, né, Ué? Muitas vezes na igreja tem 4, 5 nacionalidades diferentes. Você imagina eu acabando de chegar do Brasil, caindo aqui com a cabeça de brasileiro, ia ser problema ou não ia? E nesses 2 anos que eu andei com o pastor ali, parece que não era nada, mas aquele tempo que eu estava perdendo, eu fui pegando a linguagem, como é que se falava certas coisas, como é que se agia dessas coisas, como é que comportava de certa maneira, como é que tratava. Aquilo eu fui aprendendo. E hoje eu me pego muitas vezes, tendo até palavras e maneira de dizer, igualzinho aprendi com ele naquele tempo que eu fiquei ali. E como eu sou grato a Deus por esse tempo que eu andei com ele ali aprendendo. Isso me fez ser pior do que ninguém, porque na verdade esse tempo que eu passei não me diminuiu, me fez crescer. Porque quando você anda com alguém que está no outro nível melhor do que você cresce sem precisar diminuir. Você reconhece que você cresceu e fala, poxa, eu melhorei. Amém ou não? Faça esse compromisso com você. Falou, vou andar com gente melhor do que eu, vou andar com gente que me faça ter uma palavra diferente, que ter comportamento diferente, atitudes diferentes. E o último que eu falei, qual foi o terceiro conselho? Quem anotou? Aprenda a pedir. Aprenda a pedir. Não só pensa, mas tem atitudes de quem quer mudança. Amém ou não? Hoje no grupo de homens, nós começamos hoje fizemos uma brincadeira no grupo de homens lá. Quem viu no grupo de homens lá? Brincadeira foi: qual é a data do seu casamento? Rapaz, quem não acertou fingiu bem. Eu liguei para minha mulher primeiro, perguntei para ela, para depois colocar. Qual é a data do seu casamento? Por que nós colocamos isso no grupo lá? Qual é a data do seu casamento? Porque muitas vezes, até hoje mesmo, o irmão Tiago me ligou, nosso líder aqui me ligou do louvor, falou: ó, pastorzão, não vou para na igreja não, que é aniversário da minha mulher hoje, vou ficar em casa com ela. Eu falei: não, a sua ausência só está justificada se você pegar a tua esposa e sair para jantar com ela hoje, porque dia de aniversário, deixar sua mulher em casa. Não, pastor, já sabe, já armei o esquema, não sei o que, deu meus meninos para cima, não sei o que, já. Falei: agora melhorou. Amém ou não? Amém ou não? Então a gente vai passando esse princípio. A gente começou a brincadeira do casamento, por quê? Porque muitas vezes você chegando à época do casamento, o camarada não faz nada, fica por aquilo mesmo. Não começar a rochar os homens, falei: não, você vai fazer diferente, vamos fazer serenata, vamos comprar flor, vamos não sei o quê. Por quê, irmão? Porque eu quero uma igreja boa, e uma mulher feliz é uma igreja feliz. E uma mulher feliz, os homens ficam felizes. E homem feliz não dá trabalho, irmão. Agora, quando chega na igreja, um casal, um brigado com o outro, vive para quem que sobra? Você vai falar com o cara um negócio: ô irmão, você tem que vir na igreja, mas você chegou a sua folga, não sou eu. Dormiu de calça, irmão.
Entendeu ou não? Oi, oi. A gente está tentando ser melhor, irmãos. Tentando ser melhor. André vai estar com as mulheres explicando como é que faz, como é que reage esse dia, porque tem mulher que no dia que o camarada vai lá e compra aquele buquê de flor, né? Nunca comprou, leva para ela. Aí chega com um buquê de flor, aí ela fala assim: até que enfim, hein, cara mofo? Tem mulher que fala ou não tem? Até que enfim, 20 anos de casado, até que enfim você comprou flor para mim. Aí ele pega a flor. Eu atendi um casal uma vez que dia de casamento a mulher resolveu fazer uma fantasia para ele. Vestiu, comprou uma roupa de enfermeira. Comprou uma roupa de enfermeira. Foi fazer uma fantasia para ele. Aí chegou no quarto lá com a roupa de enfermeira. Ele viu a mulher que começou a dar uma crise de riso. Ela pegou a roupa, rasgou, falou: nunca mais eu fiz para você nada que você não. Adiante. Ele assustou com aquilo. Eu falei: rapaz, você perdeu a bênção. É. Mas é porque mudanças radicais de uma vez, assusta também, né? Assusta também. Devia ter comprado um jalecozinho primeiro e tal. Moço, medir a pressão, vai, né? Até a fantasia, como chegou logo né? O cara quase cai duro, né? Mas é isso aí o que acontece, irmão. A gente precisa melhorando nessas questões. É por isso que a nossa reunião de mentoria de família, semana que vem a última, a gente esse mês quer falar isso. Agora eu quero terminar essa palavra. Quem entendeu o que eu falei? Quem tirou algum proveito para mudar alguma coisa? Precisar de ajuda? Homens, a gente senta e conversa. Não sei tudo não, mas tem companheiros aqui, ó. Tem tempo de casar, tem casamento de qualidade. Nosso bate-papo de homem é isso, é de andar junto para a gente poder um ajudar o outro. Tem casais aqui maravilhosos aqui, tem homens aqui que já venceram coisas que eu não venci ainda. E eu já venci coisas que eles não venceram. Vamos para perto, a gente vai conversar. Quem estiver aí passando da idade e tal, até o Zé Filho aí, que eu sabe tudo. Outro eu conversei com ele ontem, ele me passou altos conselhos sobre saúde e tal. Meu mentor, meu líder. Eu sou fã agora, meu líder. Né? A gente brinca, mas a gente fica brincando assim, mas é verdade. Tem muita coisa que ele brinca, que ele fala, que ele venceu. A gente brinca, a gente conversa, a gente vai vencendo junto, amém? Se a mulher fala: ó, pastor, eu estou com dificuldade, senta com a Andréia, fala com ela. Tenho certeza, se ela não souber, ela vai procurar alguém para te ajudar, que sabe mais do que ela. Porque a nossa ideia é ter uma igreja de família forte, uma igreja de família abençoada. Você é jovem, adolescente, pastor, lá em casa meu pai que terrível, me irrita. Já peguei pai aqui na garganta e falei: rapaz, não faz isso com seu filho não. Faz desse jeito, você vai matar o seu filho. Ah, pastor, com o meu tempo é assim. Mas no seu tempo não era desse jeito, não pode ser agora diferente. Perguntaram para mim aqui na reunião dos homens aqui: pastor, como é que faz com o jovem que não sei o que? Eu falei: queridos, não adianta você querer trazer o jovem para a igreja se nascer crente. O jovem só tem uma coisa que faz ele ser de Deus, ele ter uma experiência com Deus. Se ele tiver uma experiência com Deus, você pode ficar tranquilo, irmão. Ele pode ir lá no mundo, ele volta, porque ninguém vai substituir Deus no coração dele. Quem está entendendo? Amém? Então que Deus abençoe a sua vida. Então começamos essa brincadeira no grupo, mas é uma maneira de a gente poder melhorar, de a gente poder crescer. Agora eu quero terminar essa palavra dizendo o que eu ia dizer. Toda comunicação no horizontal, ela só fica boa quando a comunicação vertical está bem. Um homem que fala muito com Deus, a sua palavra é doce. Uma mulher que fala muito com Deus, as suas palavras são doces. O que me faz saber se uma pessoa é cheia de Deus não é o tanto de língua estranha que ela fala, o roda-peão que ela tem, o capeta que ela expulsa. Até o capeta faz isso, irmão.
Mas tem pessoa, irmão, que você conversa com ela, você fala assim, eu estou falando com Jesus. Que palavra doce, que pessoa temperada, que pessoa sábia, que palavra que transmite alegria, que palavra... Não tem pessoa que transmite paz para a gente? Transmite alegria para a gente quer estar perto dela, porque assim, rapaz, você me traz paz, você me traz alegria, você me traz vida. Porque a Bíblia diz que os frutos do Espírito se manifestam. Sim ou não? Então toda pessoa que ela fala com Deus, que ela tem um relacionamento vertical com Deus bem, ela vai tratar bem o seu irmão, vai tratar bem sua irmã, vai tratar bem uns aos outros. Cuida daqui, que as coisas vão resolvendo por ali. Que eu já aprendi uma coisa como pastor, eu não confronto uma pessoa que o Espírito Santo não conseguiu convencê-la ainda. Nunca mais faço isso. Porque se nem o Espírito Santo convenceu ela, você acha que eu vou convencer? Hein, irmãos? Se quando a pessoa chega e me fala assim, pastor, tomei uma decisão, eu pergunto para ela assim, você já orou, irmão? Já orei. O que é que Deus falou? Falou com vocês? Falou. Tem certeza que foi? Então, se Deus falou com você, então, irmão, quem sou eu? Agora, na maioria dos casos, a pessoa não orou. Tomou decisões inconvenientes. Que Deus te abençoe. Leve para sua casa essa palavra. Leve para casa essa palavra. Eu quero terminar essa reunião fazendo uma oração por você. Fique em pé. Isaías, quando ele entrou no templo, ele falou com o Senhor, Senhor, eu quero ver a tua glória. Minha boca é lábios impuros. A Bíblia fala que um anjo veio com a tenaz e tocou nos lábios de Davi. Quem gostaria que Deus te desse sabedoria para poder falar? Só te dar um segredo que eu faço todo dia. Todo dia eu oro. Senhor, me dá sabedoria. Me dá sabedoria, Senhor, para ter certas atitudes como tem que ser. Eu estava aqui em Algés, era quase 7 da noite, mandei uma mensagem para André, falei, olha, não vou poder te buscar, já estou aqui na igreja. E ela falou, amor, você vai ter que vir aqui, porque até eu chegar não vai dar jeito. E como minha maneira de amar é cuidar, eu falei, fica aí que eu estou voltando então em casa. Peguei o carro e voltei lá em casa. Estou chegando em casa, o filho mais novo liga para mim e falou, pai, você está onde? Eu falei, estou aqui em casa, correndo, pegando sua mãe. Espera aí, pai, que eu estou com um amigo aqui famoso, aqui, tal, fulano de tal, internacional, chegou aqui em Lisboa, estou levando em casa para o senhor conhecer ele. Eu falei, Senhor, meu Deus. Fosse no tempo antigo, menino, está chegando, não tem o que fazer, não, sou à toa, sou pastor, tem igreja, tem um culto. E assim não é? E assim não é? Aí eu pensei comigo, né? Falei, poxa, se o meu filho está mandando eu esperar aqui para trazer a pessoa para me conhecer, porque essa pessoa é importante para ele. E eu sou muito importante, porque ele quer que eu conheça o cara. É verdade ou não é? E assim fiquei esperando, correndo. E ele chegou, aqui, pai, meu amigo. Apresentei, tal. Aí eu achei bonito o que o cara falou. Ele virou para mim e falou assim, o senhor está indo para a igreja, né? Eu falei, sim. Por que eu achei bonita essa frase? Porque na conversa que ele teve com meu filho deve ter falado para ele, eu sou crente, meu pai é pastor. Ganhei o dia, irmãos, porque ele não perdeu a identidade. O cara chegou e perguntou, o senhor está indo para a igreja, né? Eu falei, estou. Ele pode não ser crente, mas ele sabe que o meu filho é e eu também sou. Quem está entendendo? Então muitas vezes é isso, vai ter que ter algumas mudanças de atitude, no comportamento, a maneira de agir, sentir, para dar outra importância. Que Deus te abençoe. Nesse momento eu quero orar por você, mas junto com essa oração,
deixa eu fazer uma oração muito especial por vocês, que é a oração pela sua vida material. Amém ou não? Pastor, por que o senhor quer orar por isso? Por que isso é importante? Olha, escuta o que eu vou dizer antes de você fazer nada. Faz nada não, olha, só me escuta o que eu vou te falar. Eu sou filho de um pai, irmãos, que era para me ter uma herança muito boa. Eu já andei na cidade onde meu pai morou e alguém falou assim: esse quarteirão aqui já foi do seu pai. Está vendo aquela oficina especializada ali? Seu pai era dono. Eu me lembro quando criança, de uma casa, eu não lembro direitinho, vem na mente assim as imagens, mas eu me lembro de 3 carros na garagem. Mas infelizmente meu pai não foi um homem fiel a Deus. Foi um homem que gastou tudo que tinha no pecado. E infelizmente ele não deixou herança para mim material. Mas eu decidi ter um Deus que é o meu Senhor, e eu ser fiel a esse Deus. Porque eu não quero deixar para os meus filhos só uma herança material, mas quero deixar um legado espiritual. E sabe o que tem acontecido? Desde que eu decidi ser fiel a Deus, tanto eu como a Andréia, na área financeira, nos nossos dízimos, nossas ofertas, nos nossos votos, é que os nossos filhos muitas vezes recebem coisas que eles jamais teriam condição de ter. Ele falou: pai, conheci esse camarada pela internet, o cara quer me conhecer, esse cara toca nos shows do Rock in Rio, o cara quer me conhecer, o cara quer ser meu amigo. Aí o cara chegou lá, eu falei com ele assim: olha, deve ser seu fã mesmo, porque ele fez eu esperar aqui até para te ver. Ele falou assim: não, ele não é meu fã, agora ele é meu amigo. Irmãos, quando você semeia no altar do Senhor, Deus faz favor por você. Tem coisa que a gente conquista no braço, na força, mas tem coisa que é só com a bênção de Deus. Só com a bênção de Deus. E o único jeito de Deus fazer um favor pela sua casa, para você estipar da sua casa espírito de miséria, de falta, espírito de quebradeira, espírito de miséria, de pobreza. Talvez você venha de uma casa que você já acostumou com a miséria, acostumou com a pobreza, você acha normal não ter as coisas, acha normal viver do resto, acha normal viver com coisa quebrada, acha normal viver com pior. Mas quando você começa a viver no altar, de entregar para um Deus de excelência, e você começa a se conformar com aquilo, você descobre que você é filha de Deus e tem direito, você e seus filhos, de comer o melhor dessa terra. E como é que a gente faz isso? Faz isso? Exercitando a nossa fé, dizimando, ofertando, colocando no altar, para que a nossa geração e a nossa descendência entenda que nós somos prósperos, que nós somos ricos em Deus. E nessa última oração, eu quero até convidar a pastora André que vem aqui, que eu reconheço que a André é uma mulher de oração. E eu quero clamar pela sua família, nessa área de relacionamento e nessa área de prosperidade. Amém? E logo após você vai vir à frente, eu vou impor as mãos sobre você e vou te abençoar. E você vai entregar no altar do Senhor